mencionou logo no começo da entrevista que tem séries e filmes que retrataram a história recente do Brasil, envolvendo a Lava Jato. Você acha que esses filmes, séries, retrataram fielmente o que aconteceu na Lava Jato? Tem algum deles que tu prefere? Quais são as principais críticas assim, que tu faria a quem produziu esses? Aí tem uma história engraçada que eu ainda era juiz e me convidaram para ir num evento de juízes lá na Colômbia, né, magistrados da Colômbia, foi em Cali. E eu acabei indo para conhecer, tal. Até ganhei uma homenagem lá do Alcaide, né, do prefeito de Cali. Mas no evento de magistrados, quando eu cheguei, o pessoal se aproximava assim com muita, né, ansiedade, porque a Lava Jato ela teve repercussões em todo o continente. No mundo inteiro, mas na América Latina, grande continente, porque a gente, infelizmente, exportou corrupção, né, através de algumas dessas empreiteiras brasileiras. E a Colômbia teve lá as suas repercussões. E como o diretor era o Padilha, ele tinha feito antes a série do Pablo Escobar, do Narcos, então tinha uma certa influência ali na Colômbia, né? E os magistrados chegavam para mim e perguntavam, mas espera aí, aquilo lá era real, o que aconteceu na série? Bem, aí então eu viajei lá para Cali, encontrei, os magistrados vieram perguntar, e aí, o que aconteceu, tal, era real? Eu tinha que falar, não, tem a ficção, né? E um me perguntou, mas quem que morreu lá na Lava Jato, né? Porque na segunda temporada morre lá acho que um policial. Eu falei, não, graças a Deus ninguém morreu na Lava Jato, né? Nessa história. Mas tem aquele filme, A Lei é para Todos, que é um filme que eu gostei bastante. Teve esse seriado aí O Mecanismo, que achei que foi interessante, mas sempre tem a ficção, né? A mistura do real, a dramatização. Nunca entendi que me cabia ser consultor desses filmes ou seriados, e eu também acho que as pessoas têm liberdade poética para fazer isso. Teve aí de ficção, né, que é aquela Democracia em Trânsito, que do negócio da Dilma, do impeachment, que trata como um golpe, a Lava Jato aparece de canto lá, mas retratado como algo negativo. Aí já é outro lado, né? Meu ver, absolutamente errado você deturpar o conteúdo. Você pode ter sua opinião, mas você não pode falsear os fatos, né? Eu lembro até no final desse Democracia em Transe, que falam do Eduardo Cunha, mas omitem... Não, falam do Eduardo Cunha que tinha dinheiro no exterior, mas omitem que a Lava Jato depois ou condenou à prisão, como se ele tivesse sido ignorado, e isso não aconteceu. A delação premiada é importante para a justiça no Brasil, e se ela tem relação com algum debate filosófico no sentido de vale a pena soltar um para prender 50, vale a pena soltar um para prender outros 5, isso tem a ver com a regulamentação da delação premiada e se ela é positiva para o Brasil e para o combate à corrupção. Esse é um debate que é muito interessante, né? Não só no mundo jurídico, mas na questão da investigação. O fato é que o crime de corrupção ele é praticado em sigilo. O crime complexo é praticado em sigilo. O crime organizado, parte dele aparece, parte dele não. E muitas vezes a única forma de você romper a bolha do segredo é você pegar um dos indivíduos e utilizar contra seus pares, né? Uma testemunha contra os seus pares. Tem regras. Primeira, regra de ouro. Tudo que um criminoso fala tem que ter prova de corroboração. Você não vai condenar alguém com base na palavra de um criminoso, que eles mentem em seu próprio benefício. Então todas as palavras têm que ser checadas. Veja só, o gerente da Petrobras diz lá que recebeu propina, suborno, de várias empreiteiras brasileiras. Aí ele aponta, minha conta na Suíça estava em nome dessa offshore, essa conta é minha, aí você consegue os documentos, vê lá, ele é o beneficiário final, e você faz um rastreamento, né, desse dinheiro para trás, confirmando a afirmação de que ele fez. Aí você tem uma prova. E aí você tem uma prova robusta para conseguir uma condenação. A conversa que a Lava Jato condenou sem provas, só com base em delações, é conversa fiada, é a narrativa política. Todos os casos tinham robusta prova, normalmente até de natureza documental, corroborando a palavra dos delatores.
Inclusive, ela começou, não tinha delator nenhum. Os primeiros surgiram só quase... ela começou em 2014, primeiro semestre, vieram a surgir lá apenas em outubro, setembro, coisa assim. Mas se você abdica da colaboração premiada, abdica da informação providenciada por um dos próprios criminosos, você muitas vezes não consegue avançar, porque o caminho é muito difícil. Às vezes é procurar uma palha, numa palheira, você saber o caminho a ser percorrido para você chegar em todo o esquema criminoso. Então, é uma técnica que é utilizada não só no Brasil, mas no mundo todo. O mais famoso dele, o Tommaso Busquetta, né, que foi o delator da Cosa Nostra, máfia siciliana, junto com o juiz Giovanni Falcone, lá na Itália, isso na década de 80, que levou pela primeira vez a condenação de chefes da máfia. Tá? Chefes da máfia, por quê? Mas também tinha prova de corroboração. Tem um caso famoso lá nos Estados Unidos, né, John Gotti, que era um chefão da máfia também, norte-americana. Ele foi condenado com base numa escuta ambiental, difícil de ser colocada, mas fizeram um acordo de colaboração com o braço direito dele, que era um indivíduo chamado Sammy Bulgravano. Então, se você vai ver a história dos casos bem-sucedidos, tem casos em que os delatores foram bem utilizados, tem casos que eles foram mal utilizados, mas você não pode, em abstrato, deixar de lado essa fonte de informação que são os próprios criminosos. Claro que você vai do criminoso pequeno para o criminoso maior, né? Ou você vai um grande criminoso para derrubar vários outros, num efeito dominó. Então tem método, tem técnica para se utilizar desse tipo de instrumento. Ô Moro, deixa eu te perguntar, uma pergunta clássica aqui, a gente tem algumas perguntas que são sempre as mesmas, né? Tem uma pergunta que a maioria dos nossos convidados são empresários, e é uma pergunta sobre o ego. Em algum momento o ego atrapalhou as tuas decisões? Eu creio que não, Ferrer. Eu sempre fui muito pé no chão em relação a esse tema. A gente não buscava lá... Teve muita atenção da imprensa, né, na época da Lava Jato, mas a gente praticamente não dava entrevista. Eu lembro que na Lava Jato, o período que eu fiquei foram 4 anos, eu dei 2 depois de muita insistência. 2 anos depois de começar, por Estadão, que tinha muita pressão para falar, e eu até me arrependi de dar essa entrevista, não pelo entrevistador, mas porque realmente acho que o juiz não tem que dar entrevista. E depois, no final da Lava Jato, que eu já estava praticamente ali saindo da magistratura, eu dei outra entrevista. Mas tinha, mesmo assim, todo um foco, né, da imprensa em cima. E o palco, né? Não, acho que o ego não comprometeu, né, as minhas escolhas. Eu particularmente não tenho essa vaidade, pelo menos assim me considero, né, essa vaidade tão grande. Tem aquele famoso, né, ditado, aquela famosa história da locução latina lá, Memento Mori, né? Lembre-se que é mortal, que faziam lá que os generais, quando ganhavam as batalhas em Roma, entravam lá na cidade, na sua carruagem, e diz a lenda, acho que é de Plutarco que fala isso, que colocavam lá um escravo assoprando no ouvido dele, para ele dizer, lembre-se que é mortal. E a gente tem que ter essa humildade, porque as coisas mudam também muito rapidamente, né? Quanta pancada que a gente levou nos últimos anos nessa revisão errada da Lava Jato, que ainda tentam fazer, mas espero que a história verdadeira coloque as coisas no seu devido lugar.